Vamos começar a palestra de hoje do caríssimo professor Björn Rüser. A palestra se chama O que é meta-história. Como sempre, desde ontem, mas como sempre, porque ele está sempre conosco, a tradução será feita pelo caríssimo professor Estevão Martins. Vamos começar então. Good morning, everybody. I'm glad to see you again. I think most of you were here yesterday. So you could not have been too much disappointed by my presentation, otherwise you wouldn't have come again. So I feel very happy to see you, and I'm very grateful that my friend Stavo is willing to translate my not so much understandable English into a wonderful, completely understandable Portuguese. Bom dia a todos. Eu tenho muito prazer em revê-los todos aqui, o que prova que vocês não ficaram assim tão desapontados com o que eu andei falando ontem. E agradeço novamente a acolhida e serei traduzido para o português pelo colega que está à minha direita. The title of my paper is What is Meta-History? Approaching a Comprehensive Theory of Historical Studies. So, what is meta-history? I said it already. It is a theory on historical studies. Let me shortly explain what the meaning of theory here is. Meta-history is a theory about historical thinking. So, in historical thinking there are always some theoretical elements. And the theory about thinking with theoretical elements is a special theory which is called meta-theory, a theory about something theoretical. And that is what theory of historical studies or theory of history is about, is a meta-history. And to make clear what the special problems of this meta-theory is, I would like to tell you a joke, but since you know the joke already, I will not tell it in English to save time. And this joke explains why professional historians always feel, except of course all my friends here in Brazil, professional historians feel a little bit uneasy about that meta-theory. O tema da minha apresentação de hoje tem por título O que é meta-história? Abordagem de uma teoria abrangente dos estudos históricos. Eu tenho que começar com a qualificação do que significa o termo meta-história, que é empregado aqui para tratar da questão. Meta-história aqui é uma teoria do pensamento histórico e das formas específicas que o pensamento histórico toma ao produzir conhecimento histórico. Como todo pensamento histórico e no formato de seu conhecimento inclui também elementos teóricos, nós estamos diante de uma situação de refletir teoricamente sobre uma atividade intelectual que possui elementos teóricos. E a reflexão teórica sobre alguma coisa que possua elementos teóricos
chama-se uma meta-teoria. Uma teoria das teorias. Frequentemente os historiadores profissionais se sentem pouco à vontade com essa reflexão, porque eles acham que lidar com teoria é perda de tempo. E por conseguinte, quando alguém pergunta a eles onde é que estão as reflexões teóricas que sustentam o seu trabalho, eles fazem cara de paisagem e desconversam. E nesse sentido é preciso dar-lhes um cutucão para que se consiga extrair do produto profissional da ciência histórica a sua trama teórica. Só entre parênteses uma explicação, tudo isso tem a ver com um exemplo que ele já deu, que ele não deu aqui em inglês de novo, porque sabia que eu já sabia, então eu faço a meta-teoria do exemplo que ele supostamente sabia dos elementos teóricos que ele não disse. Fecha parênteses. Now let's do this meta theory. It is a reflection about something. To make clear again what it is, normal historians, professional historians can be compared with people who work in the forest. So they are always working with the trees, the bush there and so on. Theorists, meta-theorists, don't look at the single trees, they look at the forest in general. We have in German this wonderful proverb, den Wald nicht vor den Bäumen sehen. And meta-theory just brings the whole forest of historical thinking into view. So, theory of history is a meta-history which reflects historical thinking, and it has a special perspective, a special interest, not only in historical thinking in general, but in historical thinking as it takes place in the form of historical studies, Geschichtswissenschaft. You can say that in English, science of history, in the English language it is misleading, but you have it in Portuguese, ciencia da historia, as a special respect. So, meta-history makes clear what does it mean, thinking historically, and what does it mean to do it in the form of a ciencia. Quando a gente cutuca o historiador, a gente reproduz aquilo que aconteceu com dois amigos que passaram muito tempo sem se ver. Um deles tem uma longa barba, bonita, bem fornida, não tão quanto a minha. Aí o amigo sem barba pergunta: quanto tempo que eu não vejo você? Mas me diga uma coisa, você quando dorme, põe a barba por cima do lençol ou debaixo do lençol? Aí o amigo arregala o olho e não sabe o que eu responder. E o uso da barba por cima do lençol ou por debaixo do lençol é a cobrança da resposta sobre a trama teórica que orientou os trabalhos do quê? Daquilo que a meta-história quer extrair do resultado. Os amigos se encontram poucos dias depois e o barbudo diz o seguinte: faz uma semana que eu não consigo dormir, porque eu não sei se eu ponho a minha barba de cima do lençol ou debaixo do lençol. E a meta-história quer resolver o drama da crise da barba. Como? Refletindo sobre a forma específica que o pensamento histórico toma, não apenas em termos genéricos, mas no formato que o pensamento histórico assume ao produzir aquilo que nós conhecemos como estudos históricos, historical studies, que nas nossas línguas, alemã como português, chamamos de ciência da história. E por que isso? Pelo simples fato de que as especializações levadas ao extremo fazem com que frequentemente a gente só veja árvore por árvore
e perca a noção da floresta, que é formada pelas árvores. E a meta-história não nega que cada árvore tenha a sua identidade precisa, mas é que ela saber que tipo de floresta elas formam ou em que tipo de floresta elas se encontram. What I have said till now can raise the impression that meta-history is far away from the normal work of the historians. This is not true in any respect, because in the normal professional work of the historians, they reflect from time to time special issues. For instance, periodization, the relationship between historical studies and other disciplines like economy or even biology or so. Meta-history, as I present it now to you, differs from these specific reflections as they belong to the normal work of the historians. You find that in introductions, in some text forms in the midst where they can do some summary or so. Meta-history, as I present it to you, is an attempt to present you the whole thing, the whole phenomenon of historical thinking in general and historical studies as well. Now, just to make clear why that is so important, the question is historical studies a science? If you take, for instance, physics as a paradigm of science, then the strong philosophers of philosophy of science say, oh, come on, the historians are no scientists, they have no general laws, they don't use the mode of rational explanation as it is done in the natural sciences, so there are no science. And if they are a science, it's a mean science. Science for some people who are compared with a natural scientist a little bit stupid. And in fact, that is not absolutely wrong. Most of us have a horror when they hear about modern mathematics. And mathematics is highly rational, and we don't like it. There are some historians, like historians of economic history, who are very good in statistics. But nevertheless, we must have good arguments to say, yes, we are a science, or, like very prominent philosophers today try to convince the historians, you are not a scientist. Historical studies is a kind of mean literature, text produced by some people, telling other people stories that have nothing to do with science. In the field of meta-history, here is a place where we discuss it. Is it a science or not? And I will show why we have good arguments to say we are a science in a very specific form of modern rationality, namely the historical one. And you have to know what that is. Uau! A reflexão que a meta-história quer produzir tem a ver com o sistema normal, costumeiro de produção de trabalho profissional de historiadores, que refletem sobre determinados componentes que são importantes para a estruturação do seu trabalho. Por exemplo, quando estabelecem periodizações, ou quando estipulam cooperação interdisciplinar com outras especialidades, como a economia ou mesmo a biologia, por exemplo. Quando essas reflexões são explicitadas, frequentemente elas aparecem em introduções ou em resumos ou abstracts, em que a pessoa tem que apresentar a súmula do que
que o seu trabalho representa, do que o seu trabalho produziu. A minha proposta aqui é tentar demonstrar-lhes, tentar apresentar-lhes o conjunto desse fenômeno, dos elementos teóricos que compõem o pensamento histórico em geral e a ciência histórica em particular. Não apenas tópicos isolados, mas o seu conjunto, a amplitude desse fenômeno. A pergunta inicial com que se tem que começar é uma pergunta clássica. Será que a história é mesmo ou não uma ciência? Se nós tomarmos a física como modelo paradigmático de ciência, todos vamos dizer que a história não é uma ciência. Ela não elabora nem usa leis gerais. Ela não aplica raciocínios hipotéticos dedutivos para explicar os fenômenos que estuda. E se porventura insistirem muito que a história seja ciência, algumas mentes tolerantes dirão, tá bom, é uma ciênciazinha de segunda classe. Pensar assim é bobagem, é idiotice. Por exemplo, recorremos à matemática, que parece frequentemente uma grande chatice, a gente não gosta de conta, mas é fundamental para quem necessita das estatísticas para trabalhar com história econômica, sem o que você não produz bons argumentos explicativos. E, por conseguinte, você trabalha no plano científico. Alguns filósofos proeminentes andaram, por outro lado, tentando, como os cientistas naturais, convencer os historiadores de que eles não são cientistas. Depois de muito insistirem, acabaram concluindo que a história é uma espécie de literaturazinha de segunda ordem para contar historinhas para os demais. Ele não disse, mas eu posso colocar, é uma espécie de colóquio flácido para acalentar bovinos, ou seja, conversa mole para boi dormir. A meta-história é a instância intelectiva em que todas essas questões são discutidas. E a tese que eu defendo aqui é que sim, a história é uma ciência, produto da racionalidade moderna, revestida de sua característica temporal, que nós chamamos de racionalidade histórica. So the issue is, what is historical thinking in general, and in what form does historical thinking take place in the realm of historical studies or scientia da historia. So I'm addressing the mental procedures of historical consciousness. What does it mean? Every human being needs an orientation, a cultural orientation, which tells him or her what is about yourself and your world. And here you need a special orientation, namely an orientation about the temporal dimension of your life. It is an elementary experience of every human being. Things change. And I have to understand this change. And how can I bring about and come to an understanding? I need some experience of change which has taken place, get a good understanding why it changed, in what direction and so on, and then use this knowledge by thinking about future change. And this is the secret of historical thinking. We go back to the past
looking for the experience of temporal change in the past, to understand the temporal change in our own time, thus becoming able to develop a future perspective of our own practical life. Para explicitar o formato de resposta, que é a questão central da meta-história exige, eu gostaria de explicitar o que é pensamento histórico em geral, que forma esse pensamento histórico toma na ciência da história. Para fazer isso, eu começo por elaborar uma estrutura dos procedimentos mentais da consciência histórica. E o primeiro deles é a constatação de que todos nós, indistintamente, exigimos, requeremos uma orientação cultural. Uma orientação que nos permita situarmos na dimensão temporal de nossas vidas, em que se tem a experiência elementar, fundante, da mudança, da transformação. E essa experiência da mudança precisa ser entendida. O que aconteceu e para onde nos levou isso que aconteceu. Em que direção a mudança se deslocou. Este entendimento produz um conhecimento que é então utilizado para que nós possamos, ao nos voltar para o passado e entender a experiência das mudanças temporais que aconteceram nesse passado, nós nos habilitamos a entender as mudanças temporais que ocorrem atualmente e, de alguma forma, projetar para o futuro que está por vir, ou, se quisermos, antecipar as possíveis mudanças temporais que ocorrerão adiante. Então, o movimento da reflexão sobre a experiência da mudança do tempo volta ao passado para entender o presente e possivelmente acompanhar a sua direção no futuro. So keep in mind why every human being refers to the past, and mainly historians refer to the past. That's absolutely clear. The main issue of historical thinking is the past. Full stop. But in order to understand what that means, we have to realize that we have to interpret the past in order to understand the present and to expect the future. So very often we overlook this relationship to the present and the future in our historical reference to the past. Historical consciousness is a complex interrelationship between interpreting the past, understanding the present, and expecting the future. And what is now the main thing in all these complex interrelationships? Time must make sense. Time must make sense, and only if it has a sense we can live in it. We can adjust to it. We can master it. We can deal with it. We have to understand it. It must have sense. So the main issue, the fundamental subject matter of historical thinking, and of course the issue of meta history, are the principles of historical sense. Por favor, guardem bem esta linha assertiva. A relação que se estabelece na análise do pensamento histórico é com o passado. Ponto final.
Todos, quaisquer culturas, quaisquer sociedades, na consciência histórica, lidam com o passado. É por entender o passado que nós nos tornamos aptos a explicar o presente e construir uma possível expectativa do futuro. Essa relação entre passado, presente e futuro é essencial para se conceber a consciência histórica. Esta inter-relação entre passado, presente e futuro, uma inter-relação complexa, é fulcral. Entender o passado para explicar o presente e ter uma expectativa de futuro. Isso é decisivo porque o tempo experimentado faz sentido. A concepção do tempo vivido tem de fazer sentido. E ao se conhecer esse sentido, ou ao se produzir pela interpretação esse sentido, nós conseguimos viver com a mudança no tempo. Conseguimos nos ajustar à mudança de vida no tempo. Temos como lidar com ela e temos como dominá-la. E isto é fundamental e decisivo. Os princípios do sentido histórico. Now the question is, what are the principles of historical sense? In order to understand that, we have to think rather quickly what sense in general is. By the way, if you would like to get a clear distinction what culture is, here is the answer. Culture is the activity of sense generation in human life, full stop. And here you have a clear distinction. There is no form of human life possible without elements of sense. But human life is more than only sense generation. Besides that, you have to work, you have to earn money, and you have to run a family, and so on and so on. Culture is a place in human life where the people have to understand what they do, what they have to do, and what happens to them. Now, I give you a very short impression how complex it is to come closer to this principle of sense or meaning. That is, no, I don't have it here in mind. But I just tell you in general what this sense generation is about. Where does sense take place in the procedures of human sense generation? Perception is already a process of sense generation. There is no perception or experience without elements of sense and meaning. Interpretation is a special way of sense generation. What you have perceived, you have to interpret. Orientation is another form of sense generation. You use the interpreted experiences in order to give meaning to the dimension and form of your life, and not to forget, motivation is a mode of sense generation and sense execution as well. So, perception, interpretation, orientation, motivation are the main mental movements or strategies in the whole realm of sense generation. Just to give you an impression that we have to come to details to put this one principle of sentido into a more complex system of different fundamental principles of historical sense. Eu preciso agora fazê-los entender como funcionam esses princípios do sentido histórico e quais são eles. Para isso é necessário ter duas
Então, fazer duas considerações prévias. A primeira é o ambiente cultural em que essas coisas acontecem. Em que consiste cultura? Uma definição muito simples para deixar isso de forma bastante explícita. Cultura é uma atividade intelectual de produção de sentido na vida humana. Ponto. Cultura é uma atividade intelectual de produção de sentido na vida humana. Ponto. Com isso, cada um de nós pode entender o que fazer na sua vida, e entender o que fazer na vida, e entender o que fazer da vida. Embora a vida seja mais do que só a reflexão cultural sobre a produção de sentido. Eu tenho que ganhar o meu troco, né? Eu tenho que fazer o meu regime, né? Eu tenho que cuidar da linha, eu tenho que fazer algum estágio, isso ele não disse, de anatomia pelo método Braille, né? Para saber se a consistência da vida é digna de atenção. E para isso eu preciso compreender os mecanismos de produção de sentido que estão presentes em muitas coisas comuns do nosso cotidiano. Infelizmente, a imagem que ele queria mostrar não está no computador. Então, ele simplesmente falou 4 grandes momentos em que a produção do sentido está presente. A percepção simples e direta já inclui sentidos supostos e sentidos produzidos, que se integram na subsequente etapa da interpretação, em que as informações da percepção são articuladas, que por sua vez é utilizada para a orientação. Como é que eu me situo nesse espaço cultural da percepção dos elementos de sentido? E com a percepção integrada na interpretação e, por sua vez, atuante na orientação, eu produzo a motivação, que é o que move a pessoa a atuar na vida prática. When I prepared my lecture for presenting it to you, I thought it would be useful to present you some PowerPoint presentation, and that is very, very difficult for me. You can't even imagine what it means to grow up without a computer. It took me a long time to get these arrows on the screen. You see the circle, it should be a circle, it has become an egg, but that has a good metaphysical meaning, an egg. Some archaic symbol. But to give these circle a dynamics, I have to put these little stitches, these arrows here. I made it, I'm very proud of it. It is very important because it is a process. It is a mental activity and not something static, fixed, and so on. That is very important. Vocês estão vendo essa imagem na tela? Um círculo com as flechinhas, uns pontinhos e umas linhas achuradas que cruzam-se nos princípios do sentido histórico. Vocês não podem imaginar a trabalheira que eu tive para produzir a porcaria dessa imagem. E assim vocês podem entender como é dramático ter crescido numa época em que computadores não existiam. O que me custou uma trabalheira infernal, mas consegui e fiquei muito orgulhoso de mim. Mas gostaria de que não pensassem que isso se transformou numa espécie de símbolo mágico, esotérico, arcaico, de uma simbologia metafísica. Deixemos isso de lado. O que eu quero simbolizar por essas flechas e pelo seu caráter circular é que nós estamos dentro de um processo dinâmico. A atividade mental de produção de sentido não é um bloco estático, fixo, travado. É um processo atuante. Now the picture shows you that I think that there are 5 main, fundamental, elementary and necessary principles of historical sense generation. 5. Each of it
is necessary altogether are sufficient to explain what historical sense generation is about. So you need 5 principles to bring about historical sense. And these principles are very different. That makes historical thinking so complicated. Now I can give you the first show and then I go principle by principle, but you should get at least an impression what I will speak about now. The first one, where is it? Here is number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5. And then the circle in a certain way is closed. And now I will go through all these 5 different principles to make it rather complex, that you understand what an enormous effort historical sense generation is about, what great thinkers, historians. Esse desenho já nos faz entender que o círculo desse processo dinâmico de produção de sentido trabalha com 5 princípios. A imagem mostrou os 5 princípios quando fica completa. Eu vou voltar para explicar um a um. Esses 5 princípios são necessários um a um, mas só enquanto 5 são suficientes. Isoladamente, cada um deles não basta. É preciso ter cada um deles, cada um desses 5, mas é o conjunto dos 5 que se torna suficiente para a produção de sentido histórico. O primeiro é o que está agora na tela, carências de orientação. Now the first principle stems out from human life practice and it is called needs for orientation. What does it mean? That in the procedures of normal life you make experiences of change which challenge you. And now you need an orientation, you need an understanding what is happening there. The best illustration for this need of orientation is the paradigm of modern Western intellectual life is of course Shakespeare's Hamlet. When he met the ghost of his father, what did he say? The world is out of joint. O cursed spite, that I was born to set it right. To set it right means to get a meaning of it. What happens? Away from Shakespeare, I give you a good example. German unification. It happened in a way overnight. The Germans had given up, at least on the intellectual field, the idea that they were one nation. We had East German nationality, West German nationality, national identity. Germany as a national state was out of mind. And suddenly, the wall came down and the Germans found themselves being a nation. And now, what does it mean for us? And you can immediately understand who can give you an answer to that. Only the historians. They have to tell you something about the history of nationality. And its change from the 19th to the 20th century and so on. And that is what history brings about. Change as a challenge. How chances mock and and fill the cup of alteration in Shakespeare. That is Richard III or the second. The happiest youth, he said, viewing this change through, would sit it down and shut the book and die. It is so this horror of what we call contingency. Something happens you are not expecting. Now you need a meaning of that. And that is needs for orientation. As carências de orientação emergem, decorrem da vida humana prática cotidiana.
As experiências das mudanças desafiam, intrigam, provocam, incomodam, perturbam, enchem-o de tucuri. E eu preciso orientação, como lidar com isso. Para exemplificar essa situação, pode-se lembrar um dos mais famosos dísticos poéticos do paradigma moderno da crise da existência, que é a fala de Hamlet a seu pai no drama de Shakespeare, dizendo: veja só, ó meu pai, o quão está desconjuntado o mundo, e triste o meu destino de ter nascido e predestinado para pô-lo em ordem. Isso explica o que é o desafio da consciência histórica, de ter que lidar com o drama que se espreme pelo horror da contingência. O ideal teria sido viver tranquilamente, fechar ao final da sua vida o livro da vida e morrer em paz. Mas isso não existe. Nós temos que lidar com o inesperado, com o súbito, com a contingência que nos desafia. Imaginem só a história triunfal do meu país, uma Alemanha em plena ascensão, que subitamente, da noite para o dia, é reduzida a si mesma e tem que entender como é que ela tem que se transformar numa nação. E por que nação torna-se fundamental para o conhecimento de mim mesmo. Só historiadores têm aptidão a produzir a reflexão analítica de interpretação da mudança do tempo que acontece no período da passagem do século XIX para o século XX, para dar conta do que foi a experiência dos alemães com o seu ápice e com o seu cair. Só historiadores são capazes de fazer isso. Outros dramas de Shakespeare, para continuar nesse exemplo, desse paradigma moderno, dessa inquietação em dar conta do inesperado, da mudança temporal, exemplificam em diferentes passagens. Com isso se conclui que qualquer um, seja Hamlet, seja Ricardo III, seja quem for, necessita responder às carências de orientação que a experiência da brusquidão da mudança temporal põe como desafio. The Shakespeare quotation is precisely the following: how chances mock and changes fill the cup of alteration. That is what the king is realizing. And then there is a dialogue with his chancellor. And the chancellor said, there is a history in all men's lives, and so on and so on. So, in order to get meaning of what has happened, these chances and changes, these alterations, you have to go back to the past. And that is the next principle, a concept of historical understanding. In a way, a channel through which you go from the challenging present to the experience of the past. And that is the second principle. You need an idea what the past is about in its relevance for the present. The historians make it clear by using a very specific word, a perspective, or a frame of reference, a pattern of significance. This is the second principle of historical sense generation. Ele deu a segunda referência do texto de Shakespeare, de Ricardo III, mas deu de cabeça, a minha cabeça é menos dotada, então eu não conheço de cor o texto, não tem como traduzir do inglês do século XVI, assim, da noite para o dia. Então, um belo dia eu prometo que eu dou. Deixa lá. O segundo princípio do
capítulo 5 desta dinâmica processual, decorre do fato de que para dar conta das carências de orientação, para responder a elas, nós necessitamos de conceitos do entendimento histórico, da compreensão histórica, já que é assim que funciona a nossa cabeça. Termos técnicos para especificar esses conceitos são frequentemente utilizados com as seguintes 3 expressões. A mais usual que nós encontramos é de perspectivas. Desde que perspectivas a compreensão histórica se produz para responder às carências de orientação? Ou ainda, segundo a expressão, quadro de referências. Qual é a moldura categorial ou conceitual de que nós nos servimos para obter a compreensão histórica? Ou ainda uma terceira expressão que se chama padrões de significado. Ou seja, quais são as referências de entendimento de sentido que nós utilizamos no percurso da nossa memória e das informações de que já dispomos. Just one example how a concept of historical understanding emerges from needs of orientation. We have an experience of globalization. We live in a globalizing world. Everybody knows that, even in the television. They speak from the morning to the night about globalization. Globalization is a challenge. The established forms of historical orientation are normally orientations in the framework of nationality, of national states, but not of a global interrelationship of peoples and states and so on. What is the concept of historical understanding we need in order to answer the challenge of globalization? A concept of universal history, or of global history, or of world history. So it is not arbitrary that suddenly in the most intelligent universities, unfortunately not so many in Germany, they established institutes for global history or for universal history. One very prominent is, for instance, in Korea, a newly built institute for global history, and they called immediately one of the leading historians, the Australian Christian is his name, who has published a book on the history of mankind. That is an example. There are numerous examples, but I think everybody of us understands we need a new understanding of what history is about, namely a universalistic one, which is rather new. É preciso que nós disponhamos de conceitos e categorias que possam responder aos desafios com os quais lidamos hoje. E um dos mais representativos desses desafios é o fenômeno da globalização. Esse fenômeno hoje coloca um problema cabeludo, por exemplo, a longa tradição dos Estados nacionais. Mas isso não o torna impossível de ser pensado, uma vez que as inter-relações entre povos e Estados não fica impedida pelo fato de haver uma história de Estados nacionais e de que a globalização represente um desafio crucial a essa situação. Que conceitos e categorias nos são necessários, então, para dar conta desta exigência? Resposta: os conceitos e categorias de uma história universal, de uma história global, de uma perspectiva universalista, que frequentemente no passado se chamou de história geral, mas que agora ganha uma nova interpretação. Quando uma universidade for um bocadinho esperta, e lamentavelmente na Alemanha as universidades espertas não são tão numerosas, ela deveria criar o quanto antes um Instituto de Estudos de História Universal, que, por exemplo, a Coreia já criou.
Então, logo o criou, uma das primeiras coisas que a Coreia fez foi convidar um dos maiores especialistas de análise de história universal, que é um australiano, que produziu um livro chamado História da Humanidade, para discutir isso. Essa perspectiva universalista que ultrapassa os limites estabelecidos ao longo da história recente é uma inovação, por incrível que pareça. Now the third principle now is the approach to evidence. What really happened in the past, and that is the principle of rules for treating the so-called sources. Sources are all materials in the world which indicate something of the past. It could be a stone in the soil, it could be a text in an archive, it could be a piece of memory of an old a person, anything which is given today indicating a witness of something in the past is a source. And from the concepts you must go to what really happened. And here, and I put it on the top of my circle, the substance or the essence of history as a science can be made clear. This is what is called the method of historical research. That we as scientists are able to give solid knowledge about what has happened in the past. What, when, where, and why. And that is done in a methodical way. So the knowledge brought about by research is solid. And I would even dare to speak of truth by evidence. Of course, the specific way of picking up needs for orientation leading to science can be described. Science makes out of needs of orientation interests in cognition. This famous Erkenntnisinterest, interest of cognition, Jürgen Habermas has spoken a lot of it. And the concept of historical understanding in the scientific discourse are hypotheses, are concepts like, for instance, for many modern historians, the idea of multiple modernities to understand the history of the last centuries and so on. And in the framework of these cognitive elements, the work with the sources takes place. And in the end, we have solid knowledge. O terceiro princípio, que coloquei intencionalmente no topo do meu círculo, tem a ver com a busca da evidência, com o estabelecimento da pertinência empírica do conhecimento, com o estabelecimento do que nós conhecemos tradicionalmente com o nome de fontes. Qualquer coisa dada hoje, uma pedra no chão, um documento guardado no arquivo, a lembrança de uma pessoa entrevistada, todas as coisas desse tipo hoje são dados de hoje que dão testemunho do passado. E é necessário que nós entendamos o que essas coisas nos dizem para as transformá-las, para as transformar de coisas que estão dadas para fontes em fontes que nos falam. E isso é fundamental, porque nisso consiste a essência da produção científica de conhecimento histórico. Regras para lidar, para tratar as fontes. O método da pesquisa empírica que nos capacite a produzir conhecimento sólido, conhecimento consistente,
conhecimento pertinente, que diga e que sustente o que ocorreu, onde, quando e por quê, com base em elementos que lhe deem consistência e solidez. Por que isso culmina nesse ponto? Porque aquelas carências de orientação que estão ali abaixo à esquerda do esquema, elas, ao nos provocarem e nos intrigarem, elas se transformam em interesses cognitivos, como Habermas também descreveu. Elas criam a necessidade de conhecer. E para que a essa necessidade de conhecer se possa responder, você precisa de conceitos de pensamento, de compreensão histórica, que você monta naquilo que nós conhecemos com o termo hipóteses, que estão ali na segunda posição do esquema. Por exemplo, explicar a evolução do mundo moderno, que nos é tão familiar, durante muitos anos tem sido tentado mediante um conceito hipotético explicativo chamado modernidade, com o qual se procura responder aos interesses cognitivos e com a aplicação do qual se vai atrás da evidência empírica das fontes. E eu diria que se nós conseguirmos, com esses esquemas de controle metódico da produção de conhecimento que corresponde ao cerne substantivo da ciência histórica, lidar com coisas que respondam consistentemente ao que ocorreu, quando ocorreu, por que ocorreu, onde ocorreu, eu posso dizer que nós estamos nos aproximando de um conceito, e não hesito em dizer, de um conceito de verdade por pertinência empírica. Many historians completely different issue of sense generation than the work of the research. Everybody of us who has ever written a text, a historical text, an essay, a dissertation or so, we know exactly that even the cognition only comes to an end when we have written it down. That this writing, forming, is a cognitive process, but it follows completely different rules than the rules of research. So the forms of representation are very important. In the present day discussion about meta-history, this principle is dominating. And the most prominent scholars in meta-history, like Hayden White, emphasize the forms of representation with such an intensity that you forget about all the others. That he says, what is history? History is the form of art. It is writing texts. And comparing academic historiography with literary novels and so, you see that it's not a very convincing form of narrative. Too many footnotes and not so interesting to read. That became very prominent in meta-history because the professional historians for a long time have overlooked how important this factor or principle of forming and bringing about a representation. And that now the very important thing is, and the form is a narrative. And in the narrative form, the cognitive process comes to a certain kind of an end. Here you have to confess and to become clear what it is about.
when you speak about narrativism in historical studies and in meta-history. But I will not start a new paper on narrativism, because there are still two up. There is still another one, a fifth one, to be addressed. Indeed. Muitos historiadores acham que chegando ali no topo do círculo, com as regras da pesquisa científica, a missão que lhes é própria acabou. Não precisa fazer mais nada, está licenciado. A baita pesquisa bem sólida, cumpriu a sua função, o resto é abobrinha. Isso é um grande equívoco. Eu preciso ainda ir para o quarto, que ainda não é o último princípio, que são as formas da apresentação do conhecimento histórico sólido, consistente e pertinente. Produzir a escrita da intelecção compreensiva que o pensamento histórico alcançou ao ter feito a pesquisa faz parte do processo de compreensão histórica. Ele não é extrínseco, como se eu tivesse tido o estalo antes e agora só joguei no papel. Eu só completo o processo de compreensão histórica do meu assunto se e somente se eu fechar o texto. O texto, a forma de apresentação, faz parte do processo cognitivo. Mas ela não é sozinha o processo cognitivo. Por isso que eu falei antes que os princípios são cada um deles necessários, mas só o conjunto é suficiente. Só as regras da pesquisa não bastam, só a apresentação não basta, mas as coisas têm que ir se juntando. Vocês já ouviram falar certamente de um autor muito badalado chamado Hayden White. Ele incentivou e sublinhou com tal ênfase as formas da apresentação que acabou colocando os outros elementos numa posição secundária e, por conseguinte, foi em detrimento dos outros elementos que ele fez uma consagração da forma narrativa. E com isso a história se reduziria a uma espécie de habilidade artística de produzir textos, que seria até muito mais elegante do que a historiografia, que é uma chatice, longa, completa, comprida, cheia de notas de rodapé, e um texto literário, que é um texto bonito, elegante, encantador e que não compromete ninguém. Ele disse, isso também é um equívoco. E você não pode nem dizer, como historiador tradicionalista, que basta a pesquisa, nem dizer, como o Hayden White, que basta ter tido uma boa pluma, uma boa pena para escrever. Muitas vezes os historiadores negligenciaram esta forma da apresentação, o modo pelo qual na escrita se exprime a compreensão alcançada, e essa formatação do pensamento histórico se realiza na narrativa. Ela é uma espécie de estuário no qual se vertem os rios da pertinência empírica e da compreensão do pesquisador. A forma narrativa da compreensão integra o processo de produção do pensamento histórico. Just one sentence to this issue. Today, the most interesting problem in meta-history is the interrelationship between interpretation as a methodical process of cognition and representation as a narrative process of forming knowledge. Many people think representation is already interpretation. Others think interpretation is already representation, and it is absolutely not clear what is the difference and what is the interrelation. So if you would like to have a very absolutely fascinating PhD thesis, maybe with one of my friends here, with Sergio, or with Stevo, or with Arthur, write about the relationship between interpretation and representation in historical studies, and it will even be published by Oxford University. Uau!
Bom, não se assustem, eu não vou fazer agora um curso completo sobre narrativismo, foi como ele terminou o comentário antes, que agora ele completa por uma observação. Não se pode dissociar interpretação do processo metódico de obtenção do conhecimento, processo metódico de cognição, e a representação do resultado no texto narrativo. Nem se pode considerar que a interpretação já vai de carona na narrativa, nem se pode imaginar que a narrativa já foi antecipada na interpretação, nem se pode dispensar a consistência metódica da pesquisa na pertinência empírica para a solidez do conhecimento. E posso dar-lhes um conselho, se é que alguém se interessa por isso. Podem ter certeza que se alguém escrever uma tese de doutorado sobre a dependência interrelacional entre representação narrativa e interpretação histórica, seja sob a orientação do professor Luiz Sérgio, seja sob a orientação do professor Carlos Oiti, seja sob a orientação do professor Arthur Assis, certamente será um trabalho brilhante que até a Oxford University Press publicará. But let us now hurry up to the fifth principle, the functions of orientation. Whether the work of the historians is successful or not is decided upon the field where historiography or historical representations go into the field of historical culture, where history serves as a necessary means for cultural orienting human life. Here, for the scientific attitudes of historical thinking, we have a very specific element of sense generation. I dare to call it practical reason, practical truth. Here, the sense criteria is, I have a wonderful German word, I think you have even a better Portuguese one, the principle of Lebensdienlichkeit. Lebensdienlichkeit, todo mundo obviamente entendeu, não preciso traduzir. Né? O quinto princípio, ele decorre da interação entre os demais e ele não pode ser deixado de lado. Ele fala das funções de orientação. O que significa isso? Significa que o trabalho histórico produzido e arrematado na forma narrativa de apresentação sob o nome que nós conhecemos como historiografia tem de se inserir no plano da cultura histórica da sociedade, no qual esse trabalho assume a função de fornecer elementos para que as pessoas da sociedade se orientem. E com isso ele se reveste de uma característica própria de uma razão prática. Ou seja, ele serve para além do campo restrito dos especialistas que originalmente o produziram. Eu diria mesmo que esta razão prática funciona como uma verdade prática no respectivo meio social. E isso eu etiqueto com um rótulo de uma palavra simplíssima em alemão, não é? Que se chama Lebensdienlichkeit, significa utilidade para a vida. Está a serviço da vida prática. Now let's have a look at the scheme in general. And then you can see that this scheme shows a fundamental interrelationship between practical life and the academic procedures. Today, in the whole discussion in the humanities about history, many very prominent scholars, like Pierre Nora, for instance, say it is completely different whether you speak about
memory as an element of practical life, and history as something beyond practical life, only in the thin air of academic irrelevance. In the practical life, you have the lieu de mémoire. In the academic procedures, you have grandes, footnotes, academic discourse far away from real life. This idea is completely misleading. They are interrelated, nevertheless, they are different. And the scheme shows why and how that is so. O esquema ganhou agora uma linha, o Equador, que corta em dois hemisférios, mas que, reparem, não é uma linha contínua. O processo dinâmico permanece. Apenas introduz o elemento de correlação e de distinção entre os dois mundos. O mundo do hemisfério sul, que é o da vida prática, e o mundo do hemisfério norte, que é o dos procedimentos acadêmicos. Mas eles só existem porque dependem um do outro e só fazem sentido porque circulam um no outro. Com isso eu gostaria de lhes dizer que discordo do famoso historiador francês Pierre Nora e considero a distinção que ele faz equivocada quando ele fala, por exemplo, da memória como sendo a instância da vida prática. Os lugares de memória, les lieux de mémoire, são o mundo do cotidiano de todo mundo. E numa espécie de éter diáfano perdido em algum tipo de nuvem galáctica estaria nidada uma história desencarnada, além e acima do cotidiano, em que se produziriam gigantescas teses lastreadas por pacotes intermináveis de notas de rodapé. Eu me elevo contra essa distinção anômala e estranha. Não é assim. Uma coisa só faz sentido porque está interrelacionada com a outra. E somente uma se consubstancia porque a outra a alimenta. A uma ou a outra podem começar onde quiserem. Until now, I have presented these principles of historical sense generation in this dynamic interrelationship in the work of the historical consciousness. It looks a little bit monologic, but in fact, everything I have addressed is done in a communicative way. The dynamics of historical sense generation is a communicative dynamics. And the last part of my paper is an attempt to indicate the specific features of the communication within which historical sense generation takes place. Para entender em que tipo de contexto este círculo dinâmico dos cinco princípios atua, é preciso que nós tenhamos presente, esse será o meu último ponto na presente palestra, que nós participamos de uma comunidade de comunicação. E é nesse ambiente comunicativo que os princípios de produção do sentido histórico atuam. So, and I'm very proud that I was able to color it, even give it a color. That was a word to color mention. That in the interrelationship between needs of orientation and concepts for historical understanding, we have the communication which can be described as a discourse of symbolization, where it is decided upon what is history, what is the essence, what is the real function of history, and that is brought about in a discourse of symbolization. Well, I can go now into the details, but the time is running out, so only can indicate
And you know, this course of symbolization has its own logic, dialogical logic, if you like. And you will see, just to show how it works, there are different logics. And I will indicate them. They follow different rules of communication. And then you have an idea of the complexity of the communicative structure of historical sense generation and historical science. Essa comunidade comunicativa funciona mediante diferentes estratégias de realizar a comunicação, como vocês viram na passagem das cores para os segmentos do círculo. Elas estão interrelacionadas, mas obedecem a lógicas distintas conquanto complementares. A propósito, eu estou extremamente orgulhoso de ter conseguido botar a corzinha ali em cada segmento, porque é um negócio meio cabeludo. O primeiro âmbito de estratégia de comunicação em que os princípios atuam é aquele em que se passa da vida prática para os procedimentos acadêmicos mediante a estipulação do que é história. Isso acontece num mecanismo que eu chamo de diálogo de simbolização, o discurso de simbolização dela. E esse discurso de simbolização se realiza na travessia daquele Equador interrompido, né, todo ele pontilhado, mediante um diálogo ou uma estratégia de uma lógica dialogal entre as necessidades de me orientar e as formas de responder a elas. Well, the next communicative field of historical sense generation fills the space between the concepts of historical understanding and the rules for treating the sources. It is a strategy of cognition, which is completely different from the discourse of symbolization. I will not go into the detail what is the difference between a strategy and a discourse, forget it. The issue is symbolization, cognitivation, or however you can call that, and cognition are different forms of communication. Here, for instance, you can discuss the constructing of ideal types in historical studies as different. O segundo campo em que essas fórmulas de realização da comunidade comunicativa se dão, chama-se a estratégia da cognição. Ela preenche o segundo segmento, aquele que vai dos conceitos e categorias e migra até as regras de tratar com as fontes. Eu não terei como desenvolver aqui a distinção entre o uso do termo discurso de simbolização e agora a estratégia de cognição. Mas eu quero apenas mostrar que há uma inter-relação que vai caminhando e que a etapa seguinte não foi simplesmente deixada para trás, mas ela se integra na seguinte, que vai para o plano do símbolo, para o plano do conhecimento. Next field, that is a different form and logic of communication, namely the strategy of aesthetics. Here, all these issues take place in the communicative process of historical thinking, which brings the work of the historians close to poetics and aesthetics. Because it is an issue where you put cognitive elements into narrative structures. And here it is decided upon what is the real form to present knowledge. And here the principles of communication, the grammar of communication is a different one, namely that of aestheticization in the fundamental sense of the word. O terceiro segmento vai das regras da pesquisa empiricamente pertinente e metodicamente regrada para as formas historiográficas da sua apresentação. E esse segmento eu chamo de estratégia da estética. Na realidade, não pensem que se trata de uma concessão a entender que qualquer texto vale na sua forma literária pura.
Mas não se pode tampouco admitir que o texto tenha uma forma arbitrária. Existe uma estrutura poética, ou seja, uma forma literária estética de produzir um texto narrativo integrado, que, no entanto, traz em si cada um dos componentes que já vieram a ser elaborados e praticados, aplicados e utilizados nos segmentos anteriores. Só que não pode se negligenciar a dimensão da estética entendida no bom sentido do termo, da aesthesis, ao se chegar às formas pelas quais se apresenta o resultado do trabalho. And then we have to address, to move to the functional aspect, and here another form of communication comes into being, namely the strategic of rhetorics. That is, the strategic of addressing the processes of historical orientation in the field of historical culture. O quarto segmento é aquele em que se dá a migração do produto historiográfico feito esteticamente narrativo e consistente e fala, se dirige, ele interpela o espaço da cultura histórica. E isso obedece a uma lógica dialogal que eu chamo de estratégia da retórica. E, uma vez mais, não confundir retórica com discurso vazio. A estratégia da retórica é, na realidade, o produto historiográfico narrado tem destinatários. Now, don't underestimate rhetoric. Everybody of you who wants to make an academic career should know what the strategy of rhetoric is about. You can be a first-class researcher. You can come to brilliant ideas of historical interpretation. You can write wonderful texts. And then you have to present yourself to the committee who has to decide whether they take you for the professorship or not. If you are not able to communicate in the strategy of rhetoric, you will not get your job. This is only an example from the practical life of us academics. But you can generalize it in respect to the contextualization of historical representation in historical culture of practical life of the pre-given society where the historians do their jobs. Por favor, não subestimem a retórica. Se ela não é nenhum passe de mágica, ela também não deve ser considerada como uma grandeza secundária, negligenciável. Você pode ser um pesquisador de primeira, um acadêmico brilhante, um pesquisador, um investigador superdotado, com devido respeito. Mas se você não souber, digamos assim, vender o seu peixe, você vai ficar encapsulado, vai ficar isolado. Imagine você um brilhante pesquisador que se apresente a um concurso público para professor. Se ele não souber comunicar com os seus avaliadores e convencer da consistência, nisso consiste a atividade retórica, do seu trabalho e da sua competência, ele não vai levar a vaga. Essa contextualização do produto historiográfico devidamente expresso em termos narrativos, esteticamente montados, é indispensável para que o resultado se derrame no espaço da cultura histórica que existe no âmbito de uma sociedade dada, numa sociedade concreta, real, efetiva, no seio da qual o historiador exerce o seu papel. Let me give you one example of a specific element in the strategy of rhetoric which indicates the scientific status of historical thinking.
if an historian addresses the public by pretending, listen people, now I tell you the truth. Don't listen. This guy is cheating. If the historian would say, people, I have a proposal for understanding and here are my arguments. What do you think about that? Listen. And the last point, of course, is where the real reality takes place. It is right. It is a discourse of memory politics, which in fact is a struggle of power, a struggle for power. And here is a place where our work as historians has to find its place and play a specific role. And before I tell you a little bit about this role, I would listen to Steva, what he tells you about my argument in Portuguese. Vou dar uma de retórica aqui agora. Posso dar-lhes um exemplo de como funciona essa questão da retórica, é diferente do que tem anteriormente, e que revela o que eu entendo pelo estatuto científico do pensamento histórico. Se vocês forem assistir a uma palestra em que um historiador respeitado lança a mão do microfone, vira-se para o público, olha o olho no olho e diz: público, escute-me, eu vou lhe dizer a verdade. Não prestem atenção, deixem para lá. Esqueça. Se aparecer um outro grande historiador e disser numa conferência sobre o seguinte tema, eu tenho uma proposta interpretativa que eu vou lhes apresentar com base nos seguintes argumentos e gostaria de saber o quanto vocês apreciam e ponderam esses argumentos. Prestem toda a atenção, porque este é o caminho certo do papel da história no tempo presente. O quinto e último segmento, no qual se ingressa aqui agora, é o discurso da política da memória, o campo social das lutas pelo poder, da interpretação do sentido que deva ser utilizado por todos os homens que pertencem à sociedade à qual se dirige o historiador e no seio da qual o historiador tem o seu lugar público de fala. Now, what is the secret of our work in the struggle for power in the field of the discourse of memory politics? Many historians, listening to the leading intellectuals of the world like Michel Foucault and so on, they can't give an answer. Everything is power. What we are doing is power. And that is the reason why we get a salary from the state. This is misleading. In this field of the discourse of memory politics, one issue is important for the historians. Politics is a play, a struggle for power. But every power and domination needs legitimacy, legitimation. And that means you must have good reasons to follow this political strategy and not the other one. And giving reasons, that brings the scientific attitude of doing history into the game. And here we play the role of reasoning, of arguing, and doing so in the field of politics, we present ourselves in the way of critique, criticizing the political use of historical knowledge, if it is necessary, and it is always necessary, and it has a chance to be effective, since
the politicians need legitimation. And here is the door where academic discourse can enter the field of power politics in the discourse of public memory, which of course is a struggle about identity. I didn't use the word identity because it is a new big issue in the whole field. But the point is, even here, we have to say something. And that is the end of my idea, but don't think that meta-history has come to an end when I close the circle. I give you an open end, but before that you should listen to Stella again. Comunistas definidos como numa espécie de guerra de todos contra todos, como, por exemplo, sustenta Michel Foucault, e que, no entanto, não deixava de receber o salário do governo. Eu creio que isso é um equívoco muito fundamental para a interpretação desses lutas do poder. É certo que o campo do político é o campo em que se realizam os combates e as concorrências pelo poder. Mas qualquer proposta de atuação no campo de preeminência dentre as possíveis e difíceis lutas pelo poder requer processos de legitimação. O poder precisa ser legitimado para ser alcançado e exercido. E para que a legitimação se sustente, eu preciso de boas razões. Eu preciso argumentar. Eu preciso raciocinar. E isso é uma postura científica que sustenta conclusões e propostas mediante argumentos e razões. E aí está a chance de todos e quaisquer historiadores de terem a sua voz no espaço público. A porta pela qual entra no espaço público a voz do discurso acadêmico, que não é nada enclausurado numa torre de marfim. E nós sabemos que na luta política pelo poder, o uso político da história é muito comum. Não se pode dizer impunemente nunca antes na história desse país. Fecha parênteses. Aí está o papel que o historiador exerce no espaço público. Argumentar, raciocinar, não se deixar manipular e utilizar sem o exercício da crítica. Criticar no sentido da argumentação contraposta é um discurso científico que deixa ao espaço social a obrigação de decidir-se pela legitimidade argumentativa que se apresenta ao processo decisório. Now, I hope that you have got an overview what the main issues of meta-history are, but I will not close my presentation without indicating that there is an open end, that the reflection has to go on. It is not complete, but I can only show where we can enlarge the scope of meta-history, namely coming back to this distinction between practical life and academic discourse. We can ask on what level, what kind of activity is pursued. And that will bring us to the issue, do the historians construct history? Or does history construct the historians? That is a fascinating question. If you give me 1 hour more, I will give you an answer to that. But I'm sure you will not give me an hour more. Maybe it is better to say, let's invite Jon Ruysen again, and then we go on with our argumentation. But I only show how the argumentation will go.
there is a level of theoretical reflection where the historians construct, that is true. That is this level where rules of sources, concepts of historical understanding and forms of representations are applied. But there is another one where the historians are constructed by the context within which they do their work. There are already pre-given elements of historical sense generation which work within the historians and are not a matter of their deliberate construction. And then, of course, the question is, are these levels mediated? The answer is yes. There is a level of pragmatic reconstruction. And the end is, how are these three levels, what is the connection of these three levels? And that is a process, a temporal process of historical sense generation, which in itself can be addressed as a very specific history. But that is a new issue, and maybe you think a little bit about it because we are discussing it now, and we haven't come to an end what that history is about, but it is a fascinating issue for all those people in the field of history and related disciplines like literary studies, the social sciences, who are interested in knowing what they do and getting a clear impression that what we do has something to do with reason. And that is the end of my presentation, that the issue of sense generation brought about and realized by us should be an issue of reasoning. Thank you very much. Acho que não precisa dizer mais nada. Só para que vocês saibam que a agenda da meta-história de que eu apresentei a primeira parte não está esgotada, e eu quero lhes trazer agora o programa da inovação mais recente que a reflexão da teoria da história tem elaborado, mediante um jogo de algumas cores que mostram a inter-relação entre os dois hemisférios do círculo. Comecemos com a cor amarela. Na realidade, essas cores vão mostrar essa dialética que há entre saber se a história faz os historiadores ou se os historiadores fazem a história. E a minha resposta é que um faz o outro e o outro faz o um sempre. No amarelo, que é o nível da reflexão teórica, historiadores profissionais com os conceitos, com os métodos e com a historiografia produzem história. No nível roxo, em que os historiadores estão e vivem, que é o nível da vida prática, os historiadores são construídos pela história da sociedade a que pertencem, embora não sejam dela prisioneiros. No nível marrom, há uma interação entre o mundo de que eu sou oriundo como historiador e o mundo que eu construo como historiador, numa mediação pragmática de reconstrução constante no diálogo entre conhecimento científico e conhecimento remergulhado na sociedade. E isto é uma constante que eu proponho que nos encontremos a refletir em conjunto, para o que eu precisaria agora de pelo menos mais uma boa hora para dar uma ideia,
mas que como eu sei que vocês já não vão me dar essa hora, eu já deixo a insinuação de que quem sabe me convidem de novo para falar numa outra ocasião. É este pano de fundo constante da presença da consciência histórica em qualquer ser racional, que pensa e atua por raciocínios, by reasoning, por argumentação, por argumentos intercambiáveis, que é a linha azul que está por trás das três outras e que representa a história como uma presença constante, não tematizada sempre e de início, mas que emerge quando a reflexão dispara. E essa história é pensada como uma história não pré-pensada. Para usar uma expressão que eu já utilizei, que ele me autoriza a traduzir dessa forma, é um horizonte de pré-compreensão que se encontra disponível na historicidade mesma de qualquer um e, obviamente, também do historiador. Com isso, vocês podem ver que ainda há muito pano para manga e que a teoria da história tem uma longa e promissora carreira diante de si. Muito obrigado pela atenção.